Então, beleza. Então vamos abordar um tópico realmente grande, que são as funções. Até agora no curso, todos os programas que a gente escreveu foram todos escritos dentro do main, do int main. São programas simples, são algoritmos simples. Você não precisa ter traços de variações e várias coisas acontecendo. Então a gente pode encaixar tudo no main e não vai ficar terrivelmente esmagador, assustador. Dá para se achar tranquilo. Mas à medida que o curso continua e você começa a desenvolver programas cada vez maiores e mais dependentes, eles provavelmente vão começar a receber muito mais do que 15 ou 15 linhas. Você pode receber centenas, milhares ou dezenas de milhares de linhas de código e não é um pensamento tão louco aqui. Como tal, provavelmente não é uma boa ideia manter tudo do principal, dentro do monolito. O monolito é uma página só. Pode ficar um pouco difícil encontrar o que você está procurando se você fizer isso. Felizmente, embora em C, praticamente todas as outras linguagens de programação que posso funcionar, a gente nos permite escrever e usar funções. Então, eu vou tornar aqui só um pequeno adendo, que as funções é uma das áreas da ciência da computação. E você vai ver muito mais sobre esse tópico ao longo do curso. Há muitos sinônimos para essa palavra, então vamos chamar de funções. Você também pode ver como procedimentos, como métodos, se você já fez alguma programação orientada a objetos. Se você não fez, fica tranquilo, não é grande coisa. Às vezes também são chamadas de subrrotinas, mas elas se referem à mesma ideia básica. Então, vamos à ideia. O que é uma função? Bem, uma função nada mais é do que uma caixa preta, uma black box. Uma caixa preta que tem um conjunto de zero ou mais entradas em uma única saída. Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma função. Essa é uma função chamada de func. E são necessárias três entradas, A, B e C. Dentro dessa caixa preta, dessa black box, a gente não sabe exatamente o que ela faz por debaixo dos panos. Mas ela processa as entradas de alguma forma e depois dá uma única saída, nesse caso, Z. Agora, para tornar um pouco menos abstrato, a gente poderia dizer que a gente cria uma função chamada add, que leva três entradas, A, B e C, e processa a saída de alguma forma dentro da caixa preta para produzir uma única saída. Então, nesse caso, se adicionar leva 3, 6 e 7, em algum lugar dentro da função add, a gente esperaria que ela fosse adicionado juntos para produzir uma saída, que é 3 mais 6 mais 7 ou 16. Da mesma forma, você tem uma função chamada mult, que leva duas entradas, A e B, processa elas de alguma forma, que a saída da função é o produto das duas entradas. As duas entradas se multiplicaram, 4 e 5 sendo passadas para o mult, acontece, puf, a saída que a gente espera é 20. Mas por que a gente chama de black box, caixa preta? Bem, se a gente não está escrevendo as funções nós mesmos, o que a gente fez bastante até agora no CS50 foi o printf. A gente usou diversas vezes o printf para printar, mas a gente nunca viu por debaixo dos panos como ela funciona. Se a gente não está escrevendo as funções pela gente mesmo, realmente a gente não precisa saber como que funciona se ela está funcionando. Então, por exemplo, a caixa preta que eu acabei de mostrar para multiplicação, muito A, muito B, poderia ser definido, isso apenas opção do código, poderia ser definido como saída A vezes B. Isso faz bastante sentido, certo? Até intuitivo. Mas a gente também poderia implementar de outras maneiras. Imagine que a gente tem uma variável contadora que para ser definida dentro muito para zero. Então, a gente ia repetir esse processo b vezes adicionando ao contador. Por exemplo, se multiplicarmos 3 por 5, 3a por 5b, poderíamos definir o contador para zero, repetir 5 vezes, adicionar 3 ao contador. Então, começamos em zero de novo e depois fazemos 5 vezes. 3, 6, 9, 12, 15 é o mesmo resultado. Ainda temos 3 vezes 5, apenas a implementação é diferente. Espero que você tenha compreendido. Então é isso que a gente quer dizer com a caixa preta, com a black box. Isso significa que a gente não se importa com da forma que ele é implementado, somente com o que é a saída. E é exatamente isso porque a gente chama ela de black box, de caixa preta. A gente não sabe o que acontece debaixo dos panos. A gente só está preocupado com o que ela retorne para a gente, com a saída. E é isso que entra no contrato do que as funções fazem. O comportamento sempre será típico e imprevisível ao mesmo tempo com base no nome da função. E é por isso que é realmente importante quando você escreve suas funções que outras pessoas escrevem funções que você pode usar, que as funções tenham nomes claros, explícitos e relativamente óbvios e estejam bem documentadas. Um exemplo bem claro é o printf. Também vamos ao seu uso. Para que a gente usa funções? E como eu disse antes, se a gente escrever todo o nosso código dentro do int main, pode ficar realmente bagunçado e complicado e muito confuso de agitar. As funções têm uma capacidade incrível da gente conseguir organizar e abstrair as coisas e dividir um problema muito complicado em subpartes muito mais gerenciáveis e organizadas. Elas também nos permitem simplificar o processo de codificação. É muito mais fácil depurar uma função de 10 linhas do que uma função de 100 linhas ou uma função de 1000 linhas. Se a gente tiver pequenos módulos, pequenos blocos, pequenas funções que se complementam, torna a experiência de programar muito melhor. E por fim,
a reutilização. A gente pode escrever uma função uma vez e reutilizar ela por diversas partes do programa. Se você já escreveu a função, tudo que você precisa fazer é chamar ela e dizer ao programa aonde encontrar essa função. A gente recicla e usa o printf há mais de 40 anos, mas só foi escrito uma vez só. Útil, não é? Certo, então as funções são ótimas, maravilhosas. A gente sabe disso. Vamos começar a escrevê-las. A primeira coisa que a gente precisa fazer é declarar a função. Quando você declara a função, o que você está basicamente fazendo é avisando o compilador. Ei, só para que você saiba, eu vou escrever uma função mais tarde e ela vai ser mais ou menos isso aqui. A razão para isso é que os compiladores podem fazer algumas coisas estranhas se vir um conjunto de símbolos com quais elas não estão familiarizadas. Então, nós apenas damos ao compilador um alô, estou criando uma função e ela vai fazer isso. Então, quando você estiver organizando seu código, as declarações de funções geralmente vem acima do int main. Convenientemente, é uma forma muito padrão que cada declaração de função segue. Todas elas parecem muito com isso aqui. Há 3 partes para uma declaração de função: o tipo de retorno, o nome e a lista de argumentos. Agora, o tipo de retorno é o tipo de variável que a função produzirá. Então, por exemplo, se pensarmos um minuto atrás na função multiplicadora de dois números, esperamos se multiplicarmos um inteiro por um inteiro, a CD provavelmente será um inteiro, certo? Multiplicado dois inteiros juntos, você também obtém um inteiro. Portanto, o tipo de retorno dessa função seria int. Nome é o que você deseja chamar de sua função. Essa provavelmente é a parte menos importante da declaração da função em termos de funcionalidade, mas é fundamental para saber o que de fato a função realmente faz. Se você nomear a sua função f, g, h, z ou algum nome misterioso assim, ela vai ficar muito confusa, tanto para você lembrar, tanto para outra pessoa que vai ler o seu código. Então, por isso, seja sempre significativo e bem conciso sobre o que as suas funções fazem. Por fim, a lista de argumentos é a lista separada por vírgulas de todas as entradas para a sua função, cada uma das quais tem um tipo e um nome, como uma variável. Portanto, você não apenas precisa especificar que tipo de variável a função produzirá, mas também deseja especificar que tipo e tipos de variáveis a função vai aceitar como entradas, como argumentos. Então, vamos dar um exemplo aqui, deixar mais concreto. Então, aqui está um exemplo de uma declaração de função que adicionaria dois inteiros juntos. A soma de dois inteiros também será um inteiro, como a gente acabou de falar. E assim, o tipo de retorno que está aqui em verde seria int. Isso está apenas dizendo que adicionar dois ints, no final vai retornar para a gente, vai produzir um inteiro. Então, dada essa função, a gente quer dar um nome significativo, add two ints, em inglês, para ficar chique. A gente está somando dois ints e a gente espera que ela vai somar dois ints e vai retornar para a gente. Pode ser uma função com um nome um pouco complicado, meio desnecessária, porque a gente tem o operador de adição, mas vamos dizer que ela é útil por quesito de educação. Por fim, essa função usa duas entradas, cada uma das quais é um inteiro, ou seja, ele vai juntar A mais B. Então, temos a lista separada por vírgulas de entrada. Agora, geralmente, queremos dar um nome a cada um deles para que possa ser usados dentro da função. Os nomes não são muito importantes nesse caso aqui. Nesse caso em específico, a gente não temos necessariamente qualquer significado ligado a eles. Então, está tudo bem chamar eles de A e B. Mas se você encontrar uma situação ou uma função que realmente precisa especificar o que aquele de entrada vai ser, coloque, seja significativo. Mas nesse caso aqui, a gente não sabe muito a função, a gente só quer somar dois inteiros, então pode ser um nome genérico. Vamos chamar de A e B. Esse é só um exemplo. Então, vou gerar um questionamento para você. Toma um segundo para pensar nisso. Como que você escreveria uma declaração de função que é multiplicar dois números de ponto flutuante? Você se lembra como é que é, como declara um número de ponto flutuante? Como seria essa declaração de função? Eu realmente estou esperando que você está pausando o vídeo e está pensando nisso. Então, além disso, como seria essa declaração? Qual seria o tipo de retorno dela? Qual seria o nome significativo? Quais seriam os argumentos? Então, bem, vamos dar uma olhada aqui num possível exemplo de declaração. Float mut, to reals, float x, float y. O produto de dois números de ponto flutuante, que também é como representar números inteiros ou números com valores decimais em C, será um número de ponto flutuante. Quando você multiplica um decimal por um decimal, você provavelmente obterá um decimal. Então, você quer dar um nome relevante a isso. Multiplicar R$2 parece bom, mas você também poderia chamar essa função de mut to floats ou mut floats, enfim, algo que seja condizente. E novamente, nesse caso aqui, a gente não tem nenhum significado ligado aos nomes das variáveis que a gente está passando. Então, a gente pode usar nomes genéricos como x e y. Se você quiser chamar ele de outra coisa, tudo bem. Ah, e se você fez essa mesma função utilizando doubles, tá tudo bem. Lembre-se que doubles são uma maneira diferente de especificar com mais precisão números reais ou variáveis de ponto flutuante. Beleza, a gente acabou de declarar a função. A gente acabou de dizer ao compilador como é que vamos fazer. Agora, vamos realmente escrever a função. Vamos dar uma definição para a função, para que a caixa preta realmente funcione. Então, por debaixo dos panos, a gente está realmente multiplicando dois números reais juntos, ou somando números, ou fazer o que é que seja para que nossa função está pedindo para fazer. Então, pegando o exemplo de um segundo atrás, a gente vai fazer uma função que vai multiplicar dois números reais. Então, vamos lá. Eu tenho aqui na parte superior a declaração da função, tipo, nome, lista de argumentos separados por vírgula, ponto e vírgula. E o início da definição da função parece estar quase exatamente o tipo, nome, lista de argumentos separados por vírgula, sem ponto e vírgula. E aí agora sim a diferença tem a chave aberta, que é onde a gente vai definir a nossa função.
Assim como a gente fez no int main, significa que agora a gente está começando a definir o que realmente acontece dentro da função. Então aqui está uma maneira de implementar ele. Poderíamos dizer que poderíamos declarar uma nova variável do tipo float, chamada produto, e atribuir essa variável ao valor x vezes y, e depois devolver o produto, o que significa o retorno aqui. Bem, o retorno é a maneira que a gente indica como é que a gente está passando o valor de saída de volta lá para a função. Então, devolver algo, retornar algo, é o mesmo que a saída da caixa preta. É assim que você faz isso. Vou mostrar outra maneira de implementar. A gente poderia apenas passar return x vezes y. X é um float, y é um float. Então, x vezes y também é um float. Nem precisamos criar outra variável. Então, essa é uma maneira diferente de implementar exatamente a mesma caixa preta, a mesma função. Agora, mais uma vez, tira um momento, pausa o vídeo e tenta definir, adicionar dois ints, que é a outra função sobre a que a gente falou há pouco. Novamente, eu já coloquei aqui a declaração da função, portanto, ponto e vírgula e uma chave aberta e uma chave fechada para indicar onde preencheremos o conteúdo de adicionar dois ints, de modo que definimos o comportamento específico dentro da caixa preta. Então, por favor, pausa o vídeo, leva o seu tempo e tenta fazer uma definição de função para implementar de como adicionar dois ints, de modo que quando a função produz um valor, ela retorna de fato a soma das duas entradas. Então, assim como no exemplo anterior, existem várias maneiras de implementar isso aqui, mas aqui está uma delas. Aqui em laranja eu fiz alguns comentários, fiz eles para indicar o que está acontecendo em cada linha de código. Então eu declaro uma variável chamada do soma do tipo int. Eu digo que a soma é igual a mais b. Então é aqui que a gente realmente está fazendo o trabalho de adicionar a e b juntos, e aí eu devolvo a soma. Isso faz sentido porque a soma é uma variável do tipo int, e qual é o tipo de dados que essa função me diz que vai produzir? Int. Então, eu estou somando uma soma, que é uma variável inteira. Isso faz sentido dado o que declaramos e definimos a nossa função fazer aqui em cima. Então, agora você também pode definir a função dessa maneira. IntSum é igual a mais b, por primeira etapa, e em seguida, retorne a soma. Isso também pode implementar desse jeito aqui, mas eu não recomendo. Esse é um estilo ruim para uma coisa e um design muito ruim, mas ainda assim funciona. Se você pegar esse código aqui, que é o mau design, ele realmente vai juntar dois inteiros juntos. É uma implementação muito pobre desse comportamento em particular, mas funciona. Está aqui apenas para mostrar que a gente realmente não precisa saber o que acontece debaixo dos panos, somente o resultado que ela vai dar para a gente. Essa aqui é uma black box mal projetada, mas no fim do dia ela ainda vai produzir a soma de A mais B, e está tudo bem. E é para isso que a gente declara funções. E assim a gente define funções. Isso é muito bom. Agora vamos começar a usar as funções que a gente declarou e definiu. Para chamar a função é super fácil. Tudo que precisa fazer é passar os argumentos apropriados, o argumento do tipo de dado que ele espera, e em seguida atribuir o valor de retorno dessa função a algo do tipo correto. Então vamos dar uma olhada nisso aqui na prática, em um arquivo que eu chamei aqui na ideia do CS50 other1. Basicamente eu vou passar linha a linha aqui para mostrar como vai funcionar. Então vamos olhar nosso código. Aqui na primeira linha a gente tem as nossas libs, aí tem a declaração da função, aquela função que a gente já tinha imaginado antes, ou seja, vai adicionar dois inteiros, um int a e o int b, e a finalização com ponto e vírgula. Aqui o nosso main, que vai perguntar para o usuário um inteiro. Então, int x vai fornecer um inteiro, e int y vai fornecer um outro inteiro. E aí sim, a gente está afiliando z à função de x e y. E aqui, por fim, vai mostrar o resultado como saída. Então, a soma de x e y é z. E aqui, por fim, tem a função que a gente declarou lá no começo. Aqui está a sua definição. Então, aqui a gente vê o int a e o int b. Veja que não é o mesmo nome, não precisa ser, mas vai funcionar exatamente da forma que a gente implementou lá no slide. Então, int sum é igual a mais b e vai retornar o sum. Então, aqui aparentemente está tudo certo. Vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou chamar aqui no terminal. Vou aumentar aqui para vocês. Vou chamar o meu header. Vou fornecer um inteiro. 10, 25. E perfeito. Está funcionando legal. Vamos deixar mais uma vez. Vamos deixar agora com um número negativo. 25 e menos 17. 8. Também está funcionando perfeitamente. Bem, alguns últimos pontos sobre funções antes de concluirmos essa sessão. Lembre-se de nossa discussão sobre tipos de dados, que anteriormente que as funções às vezes não podem receber entradas. Se for esse o caso, a gente declara a função como tendo uma lista de argumentos nulos, void. Você se lembra qual a função mais comum que a gente viu até agora que sempre leva um argumento de lista vazia? É a main. Lembre-se também que a função às vezes não tem uma saída, não tem um retorno. Nesse caso, a gente declara a função como tendo um tipo de retorno void. Vamos concluir essa sessão abordando um problema na prática. Então aqui está o problema exposto. Eu quero que você crie uma função chamada validTriangle, que essa função deve fazer é tomar três números reais que representam os comprimentos dos três lados do triângulo, como seus parâmetros ou argumentos, ou suas entradas, como quiser chamar. E essa função deve produzir true ou false, dependendo de se esses três comprimentos são capazes de fazer um triângulo. Mas tem algumas regras. Um triângulo só pode ter lados com comprimento positivo.
meio óbvio, né? Mas outra coisa a notar, porém, é que a soma dos comprimentos de qualquer dos lados dos triângulos tem que ser maior do que o comprimento do terceiro lado. E isso realmente é verdade. Você não pode ter um triângulo de lado 1 e 2 e 4, por exemplo, porque 1 mais 2 não é maior que 4. Então, essas são as regras que determinam se as três entradas podem ou não podem formar um triângulo. Pois então, dedique alguns minutinhos aqui, realmente tenta fazer esse problema e a gente vai voltar com a solução. Então, beleza, pronto para ver como se saiu? Aqui está uma implementação de Valid Triangle. Não é a única forma de fazer, você pode variar levemente, mas esse tem o comportamento que a gente está esperando. A gente declarou nossa função no topo, bool valid triangle do float, float x, float y e float z, são as três entradas. Então, mais uma vez, essa função usa três números reais como seus argumentos, variáveis de valor de ponto flutuante, e produz o valor verdadeiro ou falso, que é booleano, só relembrando. Então é por isso que o tipo de retorno é bool. Em seguida, definimos a função. A primeira coisa que fazemos é verificar se todos os lados são positivos. Se x é menor ou igual a zero, se x e y é igual a menor a zero, ou se z é menor ou igual a zero. Então, não pode ser um triângulo. Eles não têm lados positivos. E assim a gente pode retornar falso de cara nessa situação. Em seguida, vamos verificar se cada par de entradas é maior que o terceiro. Então, se x mais y é menor ou igual a z, ou se x mais z é menor ou igual a y, ou se y mais z é menor ou igual a x, isso também não pode ser um triângulo válido. Supondo que a gente passe pelas duas verificações, agora sim a gente pode retornar um valor verdadeiro. Porque os três lados são positivos e agora sim os lados são maiores que o terceiro. E agora sim você pode ser